A paz do Senhor a todos, uma boa noite, que Deus abençoe cada um de vocês que estão nos acompanhando. Eu quero te convidar para você fazer uma oração comigo, orarmos ao Senhor, para agradecer a Ele por essa oportunidade, por esse privilégio que temos de falar do amor de Deus e da sua santa palavra. E não há nada nesse mundo que possa anular e nem se comparar à palavra dele, nada. Qualquer coisa que vamos comparar com a palavra de Deus se torna ridículo, porque não há nada que possa se comparar à palavra dele. Como ele é Deus único e soberano, e é único, e ele ama você e ele quer te abençoar, ele quer mudar a sua vida, ele quer mostrar a verdade para você. Amém? Então eu te convido para orar comigo. Se você puder, curva sua cabeça. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, meu Deus, nós em tua presença, nós oramos agora por essas pessoas que vão ouvir a tua palavra, por essas pessoas que neste momento, Pai, pararam tudo que estão fazendo para ouvir a tua palavra. Nós precisamos muito da tua ajuda, do teu carinho, Pai. Nós precisamos muito que o Senhor nos faça entender a tua palavra, que o Senhor nos faça, meu Pai, meditar na tua palavra. Abre o nosso coração e abre também a nossa mente para entendermos o que a tua palavra quer falar conosco. Pai, não importa a igreja, não importa a placa da igreja, não estamos aqui para olhar essas coisas, mas o que importa é que nesse momento essa pessoa, ela está em oração, unindo a sua fé com a minha, com os outros irmãos que estão orando. Nós buscamos a Jesus, queremos Jesus, precisamos de Jesus. Então, Pai, assim como o Senhor abriu o coração de Lídia para entender o que Paulo pregava, abre o nosso coração e abre também o nosso entendimento para entendermos a tua santa palavra. E nós, desde já, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 12. É muito lindo que está aqui, e é a mais pura verdade. O título da minha Bíblia diz assim, filhos e herdeiros. Quero que você acompanhe comigo o versículo 12 do capítulo 8 de Romanos, versículo 12. Diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. O sentido desse versículo está dizendo que nós não temos mais nenhum compromisso com a nossa natureza humana antiga. Pelo contrário, nós precisamos vencê-la, derrotar essa natureza. Assim como está em Colossenses, se não me engano, 2:20, fazei morrer a vossa natureza terrena. Às vezes eu vejo que muitas pessoas guerreiam uma contra a outra, e elas até procuram métodos para chegar a Deus. A gente vê isso em todos os lugares, mas o nosso inimigo verdadeiro não é as pessoas.
E o nosso pior inimigo também é o inimigo da igreja, sim, mas o nosso pior inimigo é nós mesmos. Porque Satanás, ele conta com a nossa natureza humana para derrotar o ser humano. Se nós obedecemos o desejo da nossa carne, nós alimentamos a Satanás. Mas se nós fizermos a nossa natureza terrena morrer, nós vencemos a Satanás. Então qual é o meu pior inimigo? A minha própria natureza, que dá ênfase a Satanás. Então, enquanto muitos irmãos ficam procurando brigar um com o outro, se degladiar um ao outro, um com o outro, como diz Colossenses, se vós vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, invista contra a sua natureza terrena, vença ela. Como assim, pastor? Quando eu faço o que eu quero, eu alimento a minha natureza. Quando eu faço o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina, é a Deus que estou obedecendo. Estaria andando no Espírito. Vamos ler mais um pouquinho. Versículo 13 diz assim, ó: se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificais os efeitos do corpo, certamente vivereis. Vamos ler de novo? Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, certamente vivereis. Olha só, eu tenho uma Bíblia aqui, uma linguagem viva. Eu quero ler esses dois versículos, 12 e 13, nesta linguagem, para que você desfrute comigo, amém? Capítulo 12 e versículo 13. Esses dois versículos aqui, eu quero que você acompanhe comigo. Capítulo 8, versículo 12. Vou ler de novo os dois versículos. Diz assim, ó: portanto, irmãos, vocês não têm nada para com a velha natureza pecaminosa, qualquer obrigação de fazer o que ela lhes pede. Pois, o 13, pois, se vocês continuarem a segui-la, estão perdidos e perecerão, mas se a destruírem, juntamente com as suas obras, com suas más obras, por meio do Espírito Santo, vocês viverão. Eu preciso destruir a minha natureza terrena. E este é o meu objetivo aqui, não é brigar com o irmão, não é discutir ou quem está certo ou quem está errado, não. Porque o irmão tem que se vestir como eu quero, o irmão tem que se vestir como eu acho. Você não tem que achar nada. É contra você que você tem que lutar, não contra o irmão. Eu sei que às vezes tem briga contra a igreja, é lamentável isso. Enquanto a sua natureza está destruindo você acha que é o irmão que destrói, não. Satanás, ele conta com a nossa natureza velha, com a velha natureza. Vamos continuar no versículo 14. Eu quero que você preste atenção nisso aqui, por favor. Pois todos, 8:14 de Romanos, pois todos os que são guiados pelo
Espírito de Deus, são filhos de Deus. Você obedece ao Espírito Santo? Como? Como assim? Você faz uma viagem, você não fala com Deus? Porque em Salmos 37,5, a Bíblia diz que é para nós entregarmos nossa vida ao Senhor, confiar nele, e o mais Ele fará. Você se entregou a Deus e não fala com Ele para ir viajar? Você se entregou a Deus e não fala com Ele se o teu namoro é de Deus? Se é realmente o que Ele quer para você? Aí eu vou mudar de cidade, você não participa do Deus ao qual você se entregou a Ele? Ah não, pastor, eu faço o que eu quero. Você é filho? Você não obedece ao Espírito Santo, você é filho? Vamos ler de novo, versículo 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quer dizer, e se eu não obedeço ao Espírito de Deus, eu sou filho? Ah pastor, mas daí a Bíblia está falando, não é o pastor Celito. Aprenda isso. Ah, eu não gostei disso aqui. Você vai arrancar a folha da sua Bíblia então? Não. Isso aqui é para mim, é para você, isso aqui é para todo ser humano que está escutando. A Bíblia não é para um beneficiar um e ela amaldiçoar o outro. Não. A Bíblia é para todos, para pastores, para apóstolos, para bispos, para diáconos. A Bíblia, ela não dá exceção, ela é para todos. Amém? E eu não escrevi isso aqui. Faz mais de 2000 anos que isso aqui está escrito. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Deixa eu ler nessa linguagem aqui. 14 diz assim, ó. Porque todos que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Dirigido. Por exemplo, quando você embarca em um carro, um veículo, o veículo vai onde quer ou é você que leva ele? Você está no volante. Por exemplo, você está no volante e você está indo para um certo lugar e você deu carona para alguém. É esse alguém que te conduz para onde você quer ou é você que conduz? Pastor, eu entreguei minha vida a Jesus, aceitei Jesus. Então você aceitou ser dominado por Ele. Mas assim, ó, eu faço o que eu quero. Você não é filho ainda. É o que a Bíblia está falando. Não vim julgar ninguém, eu só vim pregar a palavra. Por exemplo, vou dar um exemplo assim. Se alguém te der um tapa no rosto, eu solto o braço nele, pastor. Eu sou crente, mas meu braço não é. Pois é. Aí complica, não complica? Mas vamos fazer o seguinte. Vamos ver o que é que o Espírito Santo fala sobre isso. Se alguém te der um tapa no rosto, a tua carne quer fazer o quê? Revidar. E o que é que o Espírito Santo fala? Oferece a outra face. Pastor, alguém me ofendeu. A tua carne quer ofender na altura, ou não é? O que é que o Espírito Santo diz? Não ofende. Mal por mal não, mas vence o mal com o bem. Espírito Santo. Por exemplo, pastor, eu estou sendo tentado, sou casado, sou casada, sabe, estão me assediando. A tua carne diz o quê? Legal, é isso aí, é legal, faz isso aí. O que é que o Espírito Santo faria? Se não, agora você é filho. Deus te deu uma esposa, Deus te deu um marido, e é só Ele. Pastor, eu fui no mercado, eu fui na loja, me deram um troco a mais. O que a tua carne diz para você? Deus te abençoou. Mentira. É a tua carne.
É o que Satanás quer. O que é que o Espírito Santo faria? Vai lá e devolve que venha mais. Já aconteceu várias vezes comigo. Eu devolvi. Em uma ocasião, eu comprei 3 taças para colocar óleo na igreja. Cada tacinha custava uns R$6. Isso aí há mais de 10 anos atrás. E a loja que eu comprei, essas tacinhas, ela tem um cheiro de incenso terrível, eu quase me afoguei lá dentro. Horrível. E quando eu cheguei na igreja, que eu peguei as 3 tacinhas, a minha esposa, a missionária, ela percebeu que a mulher só cobrou 2 taças. Uma veio de graça. Ela no alto falou assim, ó, vamos lá devolver? Assim, claro. Nós compramos 3 taças, devemos pagar 3 taças. Eu cheguei lá e falei para a moça, a senhora me deu o troco errado aqui. Que dei R$20. Ela deveria me voltar R$2. A senhora não cobrou uma taça. A senhora deveria me voltar só R$2. A senhora me voltou 12. Aliás, R$8. Ela disse, moço, me desculpa. Eu pensei que eu tinha dado troco a menos. Não, o troco veio a mais. Aí o dono da loja ouviu a conversa. E ele veio, se aproximou e falou assim, tu voltou aqui para devolver dinheiro? Eu disse, sim. Por que tu fez isso? Porque eu sirvo a um Deus vivo. Não é por causa de vocês simplesmente que eu vim aqui. É por causa do Deus vivo. Por causa do Espírito de Deus que habita em mim. Ele não aceita isso. Ele olhou para a moça, olhou para mim, baixou a cabeça. Ele ficou muito fixo me olhando. Por eu obedecer ao Espírito Santo, aquele homem viu algo que geralmente não se vê. E não é o que o mundo precisa ver. Por exemplo, no capítulo 8 e versículo 19 de Romanos, aí mesmo diz assim, ó, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O mundo sabe que tem muito crente, mas o mundo sabe aonde estão os filhos, porque crente tem muito, mas filhos. Talvez você vai na igreja, você engana. Às vezes você é obreiro, você mente. Às vezes você é pastor na igreja, você não é fiel. Você prega por dinheiro, você ainda não é filho. Pastor, a Bíblia está falando, não é eu? Isso serve para mim também. Serve para os obreiros que estão aqui. Serve para todos aqueles que creem em Jesus. Você vai na igreja, às vezes você fala mal, às vezes você faz fofoca. Engraçado, você é filho de Deus, mas pratica a obra do diabo. E a Bíblia fala em João, filhos de Deus e filhos do maligno. Com a boca confessam ser filho de Deus, mas com a atitude dizem que são filhos do diabo. Por exemplo, uma pessoa que chama Deus de pai e mente. Quem é o pai da mentira? Diabo. Se você mente, você é filho do diabo. Pastor, o que eu faço então? Não mente. Assuma a sua posição de filho de Deus. O filho de Deus não mente. Mas tem circunstância, o filho de Deus não mente. Eu estou pregando a Bíblia. Eu não estou apontando o dedo para ninguém. Estou dizendo que a Bíblia está falando desta maneira.
Todo aquele que professa mentira é filho do diabo. Jesus citou, só um pouquinho, igreja, vamos em João, capítulo, se não me engano, capítulo 5, capítulo 6, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, igreja, um pouquinho. Olha uma conversa de Jesus com crente, os da lei de Moisés, os escribas dos fariseus. No capítulo 8, é bom que você leia depois o capítulo 8 inteiro, você vai entender bem melhor. Mas o 44, a gente não tem todo o tempo para explicar tudo isso aqui. No 44 diz assim, ó: vós sois do diabo, que é o vosso pai. É a pregação de Jesus Cristo. Mas se Jesus pregasse hoje essa mesma palavra para você, nessa transmissão, como é que você reagiria? Sendo o próprio Jesus, porque aqui é o próprio Jesus falando. Eu só estou citando a Bíblia, o que a Bíblia está falando. Ah, o pastor fez uma live para julgar as pessoas. Claro que não. Eu não tenho esse direito. A Bíblia, a mesma que te absolve, vai te julgar, se você não viver por ela, não aceitar o que ela está ensinando. Vós sois do diabo, 8,44 de João, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes o desejo. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque lhe digo a verdade, não me credes. 45. E agora? Agora é Jesus pregando. Eu estou citando Romanos 8, filhos e herdeiro. Pastor, eu minto de vez em quando. Eu convido você a abandonar esse pecado, para que você se torne realmente filho, filha de Deus. Vamos voltar para Romanos, para nós não se estender demais aqui. Romanos 8, oito, 15 agora. Vamos ler o 14 e o 15 já no decorrer. Vamos lá. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então não pode. Se o Espírito testifica que você é filho, você não mente, você não engana, você não mexe com a mulher do próximo, mesmo que seja uma mulher que não tenha compromisso com ninguém, você tem a sua mulher. Ah, pastor, eu estou namorando. Seja fiel, você vai casar. Pastor, é que eu estou namorando e eu tenho relação. Você é filho? Não respeita o que a Bíblia diz? Fornicação é pecado e leva para o inferno? A natureza humana quer fornicar. O Espírito fala para você: seja fiel, não faça isso. Tu vai casar, aí tu vai ter o teu casamento, aí não tem problema. Mais um pouquinho. O último versículo diz assim, ó: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo, se com Ele, olha só,
se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Deus vai glorificar quem mente ou quem abandonou a mentira? E agora? Pense nisso. Será que o Espírito Santo, em algum momento, ele mente? Será que o ensino do Espírito Santo, ele me ensina a ser desonesto? Será que Provérbios 11 não foi o Espírito Santo que deu para o homem? Sabe o que está escrito lá? Balança enganosa é abominação ao Senhor. Será que o Filho de Deus, ele mente, ele engana? Pastor, eu sinto que eu sou filho de Deus, mas às vezes, então cuida para que o diabo não tire a tua posição de filho. Eu aprendi uma coisa na Bíblia: eu não preciso usar uma arma do diabo para vencer, eu preciso usar a verdade, que é a arma de Deus. Eu já vi crente falar assim, ó, pastor, mas é uma mentira construtiva. Eu nunca vi tamanha besteira. Mas mentira constrói? Aonde mentira constrói? Vamos supor assim, dar um exemplo para você assim, pastor, eu tenho uma furadeira, um exemplo, uma furadeira, ou um homem tem uma furadeira, ou uma mulher tem uma batedeira, e o irmão fala assim, pastor, o senhor me empresta a sua furadeira? E eu não quero emprestar a furadeira para ele. Eu falo que a furadeira está estragada. É uma mentira. É ou não é? É. Ô irmã, tu empresta a tua batedeira? Eu quero fazer um bolo. A minha batedeira eu emprestei para outro irmão. E a batedeira está em casa. Naquele momento, quem é que é glorificado? Porque a gente não pode agradar dois senhores, podemos? Ou há de aborrecer a um e amar o outro. Ou nos devotaremos a um e desprezaremos o outro. Aí vamos supor que você diz que a furadeira está estragada. Aí no outro dia você precisa usar a furadeira. E o vizinho mora do lado. E ele vê você lá furando. Ô vizinho, tu já arrumou a tua furadeira? Tu me empresta de novo? Tu vai dizer o quê? Não, já arrumei. A segunda mentira. Um precipício puxando outro precipício. Mas quando você fala a verdade, ela não precisa de outra verdade, ela já é verdade. Você não precisa se preocupar, você falou a verdade, está tranquilo. No outro dia não precisa inventar outra verdade, porque não precisa. A verdade não é cobrida com outra verdade, ela já é verdade. Aí seu vizinho chega lá, ô irmã, eu vim aqui fazer uma visitinha. Aí você tá com a batedeira fazendo o bolo. Mas a batedeira não estava com a vizinha que você emprestou, com a irmã? O que ela vai ver em você? Mentira. Aí ela está te julgando, ou ela viu que você é mentiroso ou mentirosa? E aí? Pensa nisso. Eu só quero que você acorde. E lembre-se que Deus, Ele deseja muito que você fique parecido com Ele. Então o crente verdadeiro, ele não mente. Ele não se apoia da mentira, mas ele confia na verdade. E a justiça de Deus só vem pela verdade. Amados, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Que essa palavra fique no seu coração. Eu só li a Bíblia para você e expliquei o que está escrito. Amém? Que Deus guarde a sua vida
E que Deus convença você de que Ele é verdade, e quem diz que é de Deus também vive na verdade. Não usa da mentira, não usa esse meio que não é de Deus. Amém, amados? Deus abençoe vocês, que Deus possa falar fortemente no coração de vocês, amém? Fique na paz, fique na alegria do Senhor Jesus, fique na verdade, amém? A justiça só vem pela verdade. Fica na paz em nome de Jesus. Até a próxima. Glória a Deus.